Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à segunda parte da nossa aula sobre hipertensão arterial sistêmica, tá? Na primeira parte, a gente discutiu o diagnóstico, a fisiopatologia, o acompanhamento e as complicações da hipertensão. E agora chegou a hora de falar sobre o que todo paciente hipertenso quer saber, o tratamento. A gente vai conversar sobre as mudanças no estilo de vida, os medicamentos de primeira linha, quando iniciar o tratamento, quais os mecanismos de ação, os efeitos adversos, tá? As doses, como escolher a melhor estratégia terapêutica e, claro, como acompanhar a resposta ao tratamento. Beleza, gente? Então, sem mais delongas, bora começar. Então, pessoal, antes da gente falar de tratamento propriamente dito, tem um ponto fundamental que a gente precisa considerar: o risco cardiovascular global do paciente. Não dá para simplesmente ver o valor da pressão e já sair medicando sem olhar o todo. Fiquem muito atentos a isso. Esse risco cardiovascular, gente, ele é construído a partir da presença de fatores de risco. E aí entra uma lista que vocês já conhecem, a gente já conversou: idade, diabetes, colesterol alterado, tabagismo, sedentarismo, obesidade, tá? E o que é mais importante aqui é que a pressão alta sozinha já é um fator de risco, tá? Mas ela atua junto com outros, potencializando esses efeitos de risco cardiovascular. E quando a gente fala em risco cardiovascular, pessoal, é qual a probabilidade aí de nos próximos 10 anos esse paciente vir a ter um evento cardiovascular, um infarto, um AVC, uma complicação vascular periférica, tá? Então, é muito importante a gente estar de olho nisso, tá? Como eu falei para vocês, a hipertensão alta sozinha ela já é um fator de risco, mas junto com outros ela vai potencializando. Só que não é só somar os riscos, tá? É como se fosse um alimentando o outro, aumentando ainda mais a chance do paciente ter eventos cardiovasculares no futuro. E olha que interessante, às vezes, vários fatores de risco levemente alterados aumentam mais o risco do que um fator muito elevado isoladamente. Então, o paciente que tem um pouquinho de cada problema, uma pressão um pouco alta, uma glicemia ali no limite, colesterol começando a subir, ele pode estar em risco maior do que a gente imagina, se a gente olhasse cada coisa separada, tá? Por isso, pessoal, é essencial a gente quantificar esse risco de forma estruturada, porque isso vai ajudar a gente a definir a nossa conduta. É isso que vai nos dizer, por exemplo, se o paciente precisa começar com um medicamento ou ele vai começar já com 2 medicamentos, qual que é ali a intensidade que eu já vou tratar esse paciente. Tá? Agora, gente, essa estimativa de risco cardiovascular, ela não deve ser feita no olhômetro, tá? Nem só pela soma aí dos fatores de risco. O ideal mesmo é a gente usar algoritmos que foram desenvolvidos com base em grandes estudos que calculam o risco com mais precisão. Só que aí a gente esbarra num detalhe importante. Infelizmente, esses algoritmos não foram feitos com dados da população brasileira. Então, às vezes, eles podem subestimar o risco. E aí, o que a gente faz? Quando o paciente parece estar ali num risco intermediário, a recomendação é que a gente busque outros elementos clínicos que possam indicar um maior risco, como alterações em exames, histórico familiar ou mesmo sinais clínicos. Tudo isso para quê? Para a gente conseguir fazer um tratamento personalizado, um tratamento mais assertivo e mais eficiente para esse paciente. Beleza, pessoal? Tranquilo até aqui? Então nós vamos seguir. E seguindo aqui, pessoal, então agora nós vamos ver na prática como conduzir a estratificação do risco cardiovascular no paciente com hipertensão. Primeiro passo, a gente começa identificando os fatores de risco. E aqui, mais uma vez, são os que a gente já conversou. Idade acima de 55 anos para os homens, acima de 65 anos para as mulheres, hipertensão, diabetes, tabagismo, histórico familiar de doença cardiovascular precoce, dislipidemia, obesidade, certo? Identificou os fatores? Aí vamos para o segundo passo, checar o perfil lipídico. Lembra, temos que ter o perfil lipídico, o lipidograma desse paciente.
Aí, olha que interessante. Se o paciente tiver um LDL maior ou igual a 190, ele já é considerado de alto risco cardiovascular, independentemente de outros fatores, tá? E aí, atenção. Se o paciente tiver um LDL maior ou igual a 190, ele então já é automaticamente considerado de alto risco cardiovascular, mesmo que ele não tenha nenhum outro fator de risco. Então, repetindo isso para reforçar com vocês. E aí, nesse caso, pessoal, é importante investigar a possibilidade de hiperlipidemia familiar. Tá? Que é uma forma de dislipidemia de origem genética. Como a gente faz essa investigação? Questionando se há histórico familiar de colesterol muito alto e de difícil controle, principalmente em familiares de primeiro grau, tá? E também se já houve eventos cardiovasculares importantes, tá? Como infarto, AVC, nesses familiares ou no próprio paciente, principalmente aí de forma precoce. Tá? Além disso, vale a pena a gente examinar articulações, pálpebras, em busca aí dos xantomas, que são aqueles acúmulos de gordura, de colesterol que aparecem nessas regiões, tá? Na pele dessas regiões. Se alguém não lembra como são os xantomas, pode dar um Google aí rapidinho, tá? Porque vale a pena visualizar para vocês baterem o olho e identificar. E aí, gente, se a anamnese e o exame físico sugerirem mesmo essa hipótese de hiperlipidemia familiar, o ideal é que a gente encaminhe esse paciente para avaliação conjunta com o endocrinologista. Tá? Pode ser necessário aí solicitar testes genéticos, às vezes pensar num tratamento mais personalizado por conta da hiperlipidemia familiar. E aí, nesse caso, pessoal, a gente precisa que esse paciente esteja sendo acompanhado também pelo endocrinologista, tá bom? Agora, só uma observação importante, para não ficar dúvida. Nem todo paciente com LDL acima de 190 tem hiperlipidemia familiar. Beleza? Pode ser simplesmente por causa do estilo de vida, tá? Alimentação rica em gordura, sedentarismo, entre outros. Então, a gente avalia o contexto, tá joia? Seguindo, então, para os pacientes que têm entre 30 e 79 anos, a recomendação é que a gente use calculadoras específicas de risco cardiovascular. Em outras aulas, nós já conversamos sobre elas, tá? As mais utilizadas são a calculadora da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Prevent, da American Heart Association, a ASCVD, tá? Do Colégio Americano de Cardiologia. Essas ferramentas, elas ajudam a estimar de forma mais objetiva a probabilidade do paciente desenvolver eventos cardiovasculares nos próximos 10 anos. A calculadora da SBC, por exemplo, ela classifica o paciente em baixo, intermediário ou moderado, né? Alto ou muito alto risco. Tá? Já as calculadoras Prevent e ASCVD entregam esse resultado em porcentagem de probabilidade de o paciente desenvolver eventos cardiovasculares nos próximos 10 anos, tá? Mas aqui a gente consegue ter meio que uma correlação desses valores e o que fazer. Vejam comigo. O paciente pode ser classificado aí em baixo risco, tá? Geralmente quando a estimativa é menor que 5%, tá? Entre o risco baixo e o moderado, as calculadoras Prevent e a SCVD criaram uma categoria intermediária chamada de borderline, que representa pacientes com risco entre 5% e menor que 7,5%. Tá? Depois disso, nós temos o risco moderado ou intermediário, que vai de 7,5% até 19,9%. Em seguida, temos alto risco quando é igual ou maior que 20% de risco cardiovascular. Tá? E muito alto risco quando o paciente já tem alguma lesão de órgão-alvo clínica ou subclínica. Beleza, gente? E aí, o que fazer com essa informação? A calculadora vai trazer para você. Se for a SBC, ela vai trazer. O paciente é baixo risco, risco intermediário, alto risco, muito alto risco. Ou então, se for a Prevent ou a SCVD, ela vai trazer para você 5%, 7,5%, entre 7,5% e 19,9%, maior que 20%, etc. Tá? Se o paciente
for de baixo risco, pessoal, a gente orienta mudanças no estilo de vida e segue acompanhando, tá? Basicamente, MEV nesse caso aqui. No risco borderline e moderado, é importante a gente fazer uma conversa mais cuidadosa com esse paciente, porque aqui o risco dele é intermediário. Tá? E pode ser que esse risco intermediário, se a gente fizesse alguns exames, fizesse alguma avaliação mais aprofundada, na verdade a gente poderia identificar que esse risco intermediário pode de fato ser talvez um alto risco. Tá? Então aqui é importante a gente avaliar o conjunto de fatores de risco e tomar uma decisão compartilhada com esse paciente sobre a possibilidade de já introduzirmos a estatina. Tá? E também reforçar a mudança do estilo de vida. Por que a estatina? Na nossa aula de dislipidemia, nós vamos conversar melhor sobre ela, tá? Mas ela é um dos medicamentos estudados que mostram que reduzem o risco desse paciente ter eventos cardiovasculares no futuro. Tá? Reduz o risco aí de infarto, de AVC, beleza? Então é um medicamento interessante. Tem suas ressalvas, obviamente não é 100% em todo mundo, não é porque usa que nunca vai infartar, que nunca vai ter AVC, mas reduzem o risco, tá bom? Agora, pessoal, se o paciente tiver aí no intermediário, mas ele tem, digamos aí, mais de 10%, de risco cardiovascular, ou se ele tem muitos fatores de risco, mesmo estando aí nessa faixa intermediária, ele já pode ser tratado como se fosse de alto risco. Ele não muda o risco, nesse caso aqui, se a gente não encontrar outros subsídios, mas o tratamento dele já vai ser com estatina. Tá? Ele então é de risco intermediário, mas tem muitos fatores de risco, ou então tem mais de 10% de risco cardiovascular. Nós já vamos prescrever estatina para esse paciente, além de MEV. Tá? E nos casos de alto risco e muito alto risco, não tem dúvida, a conduta é iniciar a estatina e orientar mudanças no estilo de vida sem perder tempo. Tranquilo até aqui, pessoal? Essa estratificação vai ser essencial para a gente definir na sequência qual o alvo da pressão arterial e como a gente vai tratar. E aí, como eu falei para vocês, uma coisa que a gente precisa ter bastante atenção é quando o paciente está naquela zona de risco moderado, intermediária. Por quê? Porque nesses casos, a recomendação é que a gente busque identificar se não há outros marcadores, os chamados aí fatores modificadores de risco, para ver se é possível talvez reclassificar esse paciente e talvez possivelmente ele caia como alto risco cardiovascular. E aí, olha essa tabela. Ela é da diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia. A gente cruza dois aspectos principais: o estágio da hipertensão, tá? Se é uma pré-hipertensão, como aqueles valores que eu defini lá na aula 1 para vocês, estágio 1, 2 ou 3. E a presença de fatores de risco, lesão de órgão-alvo ou doença associada. Vamos por partes. Se o paciente está em pré-hipertensão, com a pressão aí entre 130 e 139 por 85 a 89 e não tem nenhum fator de risco, ele não tem risco adicional. Agora, se ele já tem um ou dois fatores de risco, mesmo com a PA ainda abaixo do ponto diagnóstico de hipertensão, ele já entra na categoria de baixo risco cardiovascular. E se ele tiver 3 ou mais fatores de risco, aí a gente já considera risco moderado. E atenção, se esse paciente já estiver num ponto em que ele tenha lesão de órgão-alvo, doença renal crônica estágio 3 ou mais, diabetes ou doença cardiovascular estabelecida, mesmo com pré-hipertensão, ele já entra como alto risco, tá? E o mesmo raciocínio a gente aplica para os outros estágios da hipertensão. No estágio 1, por exemplo, que vai de 140 a 159 de sistólica ou 90 a 99 de diastólica, se tiver só um ou dois fatores de risco, ainda dá para considerar baixo risco. Mas se forem 3 ou mais fatores de risco, já é risco cardiovascular moderado. E se tiver lesão de órgão-alvo, DRC,
Estágio 3 ou mais, diabetes, doença cardiovascular, passa direto para alto risco, tá? Nos estágios 2 e 3, pessoal, de hipertensão, praticamente vocês vão ver aí que todo mundo já é considerado de alto risco, independentemente da presença de fatores adicionais, com exceção apenas daqueles pacientes estágio 2 de hipertensão sem nenhum fator de risco, tá? Que é mais raro de acontecer, né? Mas se acontecer, nesse caso o paciente seria aí risco intermediário. Então, resumindo, o paciente que está ali no risco moderado, que a gente calculou na nossa calculadora no slide anterior, a gente precisa olhar com mais atenção e ver se ele não está, na verdade, em alto risco. Tá? Às vezes tentar reclassificar esse paciente, quando nós levamos em conta aí a quantidade de fatores de risco, a presença de lesão de órgão-alvo ou outras comorbidades. Essa tabelinha, gente, como eu falei para vocês, é da diretriz da SBC, tá? E facilita também no caso de não termos acesso à calculadora em algum momento, tá? Porque mesmo sem a calculadora, utilizando essa tabelinha, nós também conseguimos estimar o risco cardiovascular do paciente, tá? Mas o ideal e o recomendado é o uso das calculadoras, como eu falei para vocês. No caso de provas também, por exemplo, essa tabelinha é útil, porque nós conseguimos estimar o risco sem a calculadora, tá? Então vamos ficar atentos aí com o que já classifica o paciente em alto risco. Então, lesão de órgão-alvo, diabetes mellitus, doença renal crônica estágio 3 ou mais, doença cardiovascular estabelecida, hipertensão estágio 3, enfim, qualquer coisa. Sugestão, tirem o print e depois analisem com carinho essa tabelinha, tá? Pode ser bem útil. Tudo isso para quê? Para a gente definir melhor a conduta para esse paciente e não deixar passar oportunidades de intervenção precoce. Beleza? Beleza, pessoal, agora que a gente já entendeu como classificar o risco cardiovascular, chegou o momento da gente falar sobre as metas terapêuticas de pressão arterial. Então, a gente diagnosticou, agora a gente precisa ter um norte. Aonde a gente quer chegar? Qual que é o valor adequado para a gente ajudar esse paciente a prevenir eventos cardiovasculares? Então vamos lá, começando aí pela diretriz brasileira de 2020. Se o paciente tiver baixo a moderado risco cardiovascular, a nossa meta é manter a pressão dele abaixo de 140/90, certo? Agora, se o paciente tiver alto risco cardiovascular, aí a meta já é um pouco mais rigorosa. A gente busca uma PA menor que 130/80. Tá? Essa também é a meta para os pacientes com hipertensão associada à doença arterial coronariana, tá? Lembrando aí de manter a diastólica maior que 70, tá? Porque é na PAD, né, a pressão arterial diastólica, é o momento em que ocorre a perfusão coronariana. Lembra? Se abaixar demais, pode levar a um déficit coronariano, a uma insuficiência coronariana. Outro grupo aqui, pacientes com hipertensão e insuficiência cardíaca ou AVC prévio, tá? Outro, hipertensão com doença renal crônica, também a meta é menor que 130/80. Hipertensão com diabetes, a meta também é menor que 130/80, tá? Todos esses grupos aqui, então, têm meta de PA menor que 130/80 milímetros de mercúrio. Beleza, gente? E quando a gente fala de idosos, também tem diferença. Neles, nós somos mais tolerantes, tá? Porque esses pacientes são mais sensíveis a efeitos hipotensores, tá? E a hipotensão é fator de risco para queda, que pode levar à fratura, imobilização e morbimortalidade desse paciente, certo? Então, para idosos aí temos, se forem pacientes idosos rígidos, ou seja, sem muita fragilidade, um paciente ativo, com boa cognição, independente para suas atividades básicas e instrumentais de vida diária, a meta da PA é menor que 140/80 milímetros de mercúrio, tá? Aí, idealmente, essa pressão dele deve ficar entre 130 e 139 de PAS e 70 e 79 de PAD,
tá? Não abaixo desses valores pelo risco de hipotensão. Tá? Mas se forem idosos frágeis, aí a meta é mais conservadora. Então, aquele paciente acamado, aquele paciente muito idoso, maior que 85 anos, aquele paciente com dependência básica instrumental, beleza? Esses pacientes, pessoal, nós precisamos ainda mais evitar riscos de hipotensão e quedas, tá? Sendo aqui, idealmente, a meta dele menor que 150/80 e os valores devem ficar aqui entre 140 e 149, tá? De PAS e 70 a 79 de PAD. Tá? E aqui, gente, a diretriz brasileira considera para esses pacientes, tá? Idosos frágeis, um limiar para tratamento o valor de maior ou igual a 160/90. Tá? O diagnóstico neles é feito da mesma forma, com valor maior ou igual a 140/90. Mas nós podemos prescrever fármacos apenas naqueles que têm APA maior ou igual a 160 e ou 90. Beleza, gente? Fechou? Agora, vamos dar uma olhadinha aqui à direita para as diretrizes europeias, tá? De 2024. Elas também recomendam para a gente aí a meta de PA menor que 130/80, tá? Mas com uma observação importante. Para a maioria dos pacientes, o ideal é manter a pressão entre 120 e 129 por 70 a 79 milímetros de mercúrio, tá? Desde que o paciente tolere bem, tá? Ou seja, não adianta querer introduzir uma medicação, reduzir demais a pressão do paciente se o paciente começar a apresentar sintomas, tá? Tontura, queda, mal-estar. Nós precisamos, e a diretriz sugere que seja um controle seguro e bem tolerado, tá? Essa meta de menor que 130/80, né, manter aí os valores de 120 a 129 por 70 a 79, ela se aplica aos pacientes com hipertensão e DAC, com hipertensão e doença renal crônica, hipertensão e diabetes, hipertensão e AVC, tá? E no caso dos pacientes que não toleram bem essas metas mais rígidas, a diretriz europeia recomenda uma abordagem mais flexível, manter a pressão, no caso, tão baixa quanto razoavelmente possível, tá? Respeitando aí os limites de cada paciente. Para pacientes com fragilidade clínica significativa, de forma moderada, grave, em qualquer idade que tenha essa fragilidade, ou naqueles pacientes que tenham expectativa de vida limitada a menos de 3 anos, a meta é ainda mais razoável, tá? Uma pressão menor que 140/90. Beleza, gente? Então, pessoal, percebam que o tratamento precisa ser individualizado. Não é fórmula de bolo para todo mundo, tá? A gente leva em consideração o risco cardiovascular, as comorbidades, a idade, a tolerância ao tratamento e até mesmo a expectativa de vida do paciente para a gente definir a meta ideal. Beleza, gente? Então, vamos seguir. Bom, pessoal, vamos falar então sobre o tratamento da hipertensão. De forma bem direta, tanto a diretriz brasileira de 2020 quanto a diretriz europeia de 24 são unânimes em relação a isso aqui. O tratamento deve envolver duas frentes: medidas não farmacológicas, que são mudanças no estilo de vida, como alimentação, atividade física, controle de peso, redução do sal, abandono do tabagismo, entre outras, que eu já vou mostrar para vocês. E o tratamento medicamentoso também deve estar presente, tá? De acordo com o estágio, de acordo com o risco cardiovascular desse paciente, e às vezes até a gente avalia outras comorbidades para a gente pensar no melhor tratamento para esse paciente. Ou seja, o paciente hipertenso ele vai se beneficiar de medidas farmacológicas e não farmacológicas, beleza? Agora vamos ver então cada uma dessas partes com mais detalhes. Olha só, quando a gente fala de tratamento não farmacológico, ou seja, mudanças no estilo de vida, elas são recomendadas para todos os pacientes hipertensos,
tá? Essas mudanças, elas são fundamentais, pessoal, independentemente de ter ou não ali a necessidade de já utilizar o remédio. Por exemplo, aquele paciente que está em pré-hipertensão pela SBC, que ainda não tem indicação de tratamento, ou aquele paciente que a ESC considera que precisa estar monitorando, mas considera não tratar ainda, ele já precisa de MEV. Então, primeiro ponto importantíssimo da mudança do estilo de vida. Se o paciente fuma, é cessar o tabagismo. Tá? O cigarro, além de aumentar o risco cardiovascular, ele tem efeito vasoconstritor e inflamatório. Nós conversamos sobre isso na aula de tabagismo, tá? E isso piora o controle pressórico, tá? Além disso, a alimentação. A gente recomenda as diretrizes a dieta DASH ou alguma dieta semelhante. Na prática, é aumentar o consumo de frutas, hortaliças, laticínios com baixo teor de gordura, cereais integrais, oleaginosas, tá? De forma moderada. Ao mesmo tempo, também reduzir o consumo de gorduras, de doces, de bebidas açucaradas, além de reduzir também o consumo de carnes vermelhas, tá? Outro ponto fundamental é o consumo de sódio. A recomendação é limitar a ingestão de sódio a no máximo 2 gramas por dia. Tá? E, se possível, substituir o cloreto de sódio, tá? Por cloreto de potássio, se não houver contraindicação, tá? Por exemplo, a insuficiência renal. Nós temos também o controle do peso corporal. A meta aqui é manter um IMC abaixo de 25 kg por metro quadrado, tá? Isso tem impacto direto no controle pressórico. E, claro, atividade física. Aqui a recomendação é praticar pelo menos 150 minutos por semana de exercício físico de intensidade moderada. Tá? E, além disso, também orientar o paciente a reduzir o comportamento sedentário, que isso também tem impacto na saúde cardiovascular. Uma dica simples: levantar-se por 5 minutos a cada 30 minutos que estiver sentado. Isso já ajuda, pessoal, tá bom? Beleza? Agora vamos ver aqui quando e como a gente entra com o tratamento medicamentoso. Olha só. Esse slide, pessoal, eu trouxe ele para comparar as recomendações da diretriz brasileira de 2020 com a da diretriz europeia mais recente, de 2024. Vamos começar olhando aqui para o lado esquerdo, que é o protocolo brasileiro. Tá? O que a diretriz brasileira recomenda? Vamos lá. Se o paciente tiver uma pressão que eles chamam de pré-hipertensão, né? Que está entre 130 a 139 por 85 a 89 e for de alto risco cardiovascular, esse paciente já tem indicação de iniciar o tratamento, tá? E aqui com monoterapia, uma única droga. Além disso, se o paciente estiver no estágio 1 de hipertensão, lembram dos valores? Se ele tiver risco baixo ou se ele for muito idoso ou um idoso frágil, a gente pode começar também com monoterapia, ou seja, com um único remédio, tá? Então, esses são os únicos casos que a gente começa com uma única droga. Agora, para os pacientes com hipertensão estágio 1, que tenham risco moderado ou alto, risco cardiovascular, e para aqueles pacientes que são hipertensos estágio 2 e 3 de hipertensão, a gente já entra com a combinação de 2 fármacos desde o início, tá? Se a meta pressórica não for alcançada, pessoal, aí a gente pode medir essa meta pressórica por meio da AMPA, da automonitorização da pressão arterial. Lembra de eu falar para vocês? Então, nós podemos pedir, normalmente, 1 a 2 semanas que o paciente começou a usar o medicamento, tá? A gente pode pedir para esse paciente fazer a medida da pressão, anotar e trazer para a gente. Nós podemos sugerir para esse paciente que ele faça a medida como se seguindo ali o protocolo do MRPA. Então, a gente pode pedir para ele medir 3 vezes de manhã, 3 vezes à noite, durante 7 dias, seguindo as recomendações certinhas, tá? De
estar em repouso, do paciente não ter fumado, não ter ingerido café ou bebida alcoólica nos últimos 30 minutos, não estar com a bexiga cheia, sentado, posição confortável, tal. Medir entre 1 e 2 minutos, repete a medida, 3 medidas de manhã, 3 medidas à noite, usando a medicação. 7 dias, traz para a gente faz uma média, lembrando que o valor de referência aqui é o mesmo da MRPA, tá? Então, tem que estar menor que 130/80, tá? E se ele não alcançar a meta pressórica, a gente então vai progredir a dose desse paciente, tá? Lembrando também que essa meta pressórica ela é avaliada com a medida do consultório, que é aquela que eu acabei de mostrar para vocês anteriormente, tá? Aquelas metas pressóricas lá que tem para o paciente que é de risco baixo, para o paciente que tem hipertensão e diabetes, para o paciente que é idoso frágil, enfim, aquelas metas lá são de consultório, tudo bem? Então, joia, não alcançou a meta, aí a gente vai progredir a dose, a gente vai progredir o tratamento para 3 fármacos, tá? Antes mesmo, pessoal, de nós aumentarmos dose, tá? Nós vamos reservar esses aumentos de dose para outros momentos. Por quê? É mais interessante a gente agregar outro mecanismo de proteção para o paciente e também evitar efeitos colaterais subindo a dose do medicamento, tá bom? E aí, pessoal, depois disso, se o paciente não obtiver controle, nós vamos introduzir o 4º medicamento, tá? Que por recomendação é a espironolactona, tá? E se ainda assim não controlar, nós vamos associar outros fármacos, tá? Aí nós temos beta-bloqueadores, simpatolíticos centrais, vasodilatadores. Aí, de acordo com o perfil do paciente, a gente vai decidir por esses medicamentos. Professor, e no caso do paciente que começou em monoterapia, não atingiu a meta, o que a gente faz? Passamos para 2 drogas. Não atingiu a meta? Passamos para 3 drogas. Não atingiu a meta? 4 drogas. E assim sucessivamente, tá? E aí eu vou reforçar um ponto com vocês. A diretriz brasileira e a europeia reforçam que, sempre que possível, a combinação dos medicamentos seja feita em um único comprimido, tá? Contendo aí as 2 drogas prescritas. Isso ajuda demais a adesão do paciente ao tratamento e facilita também a vida do paciente. Agora, geralmente essas combinações, elas são pagas, o paciente precisa comprar. Normalmente não é disponibilizado no sistema público. Aí a gente precisa fazer a decisão compartilhada e ver com o paciente o que ele pensa sobre isso, beleza? Agora, vamos lá, olhando aí para o lado direito, que é o fluxograma europeu de 2024. Eles têm uma abordagem um pouco diferente. A diretriz europeia já recomenda como preferência começar direto com a combinação de 2 medicamentos em dose baixa, salvo algumas exceções também, tá? Essas exceções aí são os pacientes com pressão elevada, tá? Mas que não tiveram diagnóstico de hipertensão, porque não atingiu maior que 140/90, ou seja, é aqueles que têm a PA entre 120 e 139 e ou 70 a 89, tá? Mas que tiveram indicação de tratamento farmacológico. Nesses casos aqui, nós vamos começar com monoterapia. Naqueles pacientes muito idosos, que têm hipotensão ortostática ou que apresentam fragilidade significativa, nós também vamos começar com monoterapia. Mas, de forma geral, o tratamento europeu já começa também com dupla terapia, né? Combinando aí 2 fármacos e, se após um tempo o paciente não atingir a meta, evolui para terapia tripla. E se ainda assim não for suficiente, considera-se aí hipertensão resistente, que eu já vou conversar com vocês sobre isso, e a gente inclui a espironolactona, tá? Exatamente como na diretriz brasileira. E aí, pessoal, algo que se aplica a ambas as diretrizes, né, é aquilo que eu falei com vocês. Eu quero reforçar aqui. Em caso de não controle pressórico, a gente vai progredir para a próxima etapa e essa próxima etapa
é adicionar outro fármaco ao invés de simplesmente subir a dose do fármaco que já está em uso, tá? E o porquê disso? Porque a combinação de medicamentos permite que o paciente se beneficie de diferentes mecanismos de ação e ainda reduz a chance de efeitos colaterais que costumam aparecer mais quando a gente usa doses máximas de algum remédio. Faz sentido, gente? Então, resumindo aqui para vocês, Brasil começa com monoterapia, em alguns casos selecionados, mas já recomenda dupla terapia na maioria dos casos, e na Europa também prioriza dupla terapia desde o início, também com raras exceções. Ambas as diretrizes seguem uma lógica progressiva, mas a diretriz europeia tem um enfoque mais agressivo aí desde o início, principalmente já tratando aí os pacientes que são considerados pressão elevada, tá? Com o objetivo de controlar mais rápido e reduzir o risco de complicações. Beleza, pessoal? Então vamos seguir agora entendendo os grupos de medicamentos que a gente mais utiliza. Então vejam só, aqui nesse slide a gente tem os fármacos de primeira linha. Tem que saber, professor? Muito, tem que saber muito desses fármacos aqui, tá? Esses fármacos aqui são 4 grupos principais, tá? Que a gente mais vai utilizar no início do tratamento. Por que eu falo no início? Porque com o avançar, se for precisando de mais medicamentos, chegou um ponto que a gente utilizou esses aqui e vocês vão ver que a gente só tem a possibilidade de combinar 3 grupos desse aqui. Aí a gente vai partir para os de segunda linha. Mas vamos lá. Diuréticos tiazídicos, tá? Eles ajudam a eliminar sódio e água, reduzindo o volume, consequentemente reduzem a pressão. Bloqueadores de canais de cálcio do tipo dihidropiridínicos, tá? Como a amlodipina, que promovem aí vasodilatação periférica, também reduzindo a pressão. E os que atuam no sistema renina-angiotensina-aldosterona, tá? Que se dividem em 2 grupos. Os inibidores da ECA, como o enalapril, e os bloqueadores do receptor de angiotensina, como a losartana. E por que, professor, que você falou que são 4 de primeira linha, mas não tem como eu colocar os 4 de primeira linha, mesmo naquele paciente que precisa de 4 medicamentos? Porque, gente, IECA e BRA não podem ser associados, não são recomendados ser associados, tá? Porque potencializa os efeitos colaterais sem aumentar os benefícios, beleza? Então, são esses os pilares do tratamento e a escolha entre eles aí vai depender do perfil do paciente, das comorbidades, da resposta clínica, joia? Aí, aqui, pessoal, tem uma lista dos fármacos de segunda linha, tá? Que também são utilizados, tá? Quando a gente já chegou ali a usar 3 de primeira linha, a gente precisa do 4º, lembrando que esse 4º vai ser a espironolactona, tá? Mas vamos lá, quais são eles? A gente tem aqui beta-bloqueadores, tá? Que podem ser seletivos ou não seletivos, tá? E quando falamos de seletividade é cardioseletivos, tá? Eles são mais indicados aí nos pacientes que além da hipertensão têm insuficiência cardíaca, infarto prévio, necessidade de controle da frequência cardíaca, seja por arritmia, pacientes que às vezes têm enxaqueca e têm indicação de fazer profilaxia, o propranolol entra aqui. Pacientes com tremor essencial, enfim. Então a gente pensa talvez em outras comorbidades que valem a pena a gente utilizar os beta-bloqueadores no paciente que já é hipertenso. Diuréticos poupadores de potássio, e aí entra a espironolactona, tá? Que vai ser especialmente útil nos casos de hipertensão resistente, tá? Que é quando a gente vai introduzir a 4ª droga. Nós já vamos conversar sobre hipertensão resistente. Vasodilatadores diretos, como a hidralazina e o minoxidil, tá? Que promovem dilatação dos vasos, mas geralmente eles vão ser aí reservados para casos mais refratários por conta dos seus efeitos colaterais. Nós temos também alfa-bloqueadores, como a doxazosina e prazosina, tá? São muito utilizados aí na hiperplasia prostática benigna, mas têm ação vasodilatadora e, consequentemente, também são hipotensores, tá? Nós temos inibidores diretos da renina, como o alisquireno, tá? Esse aqui já é bem menos utilizado, tá? Mas também está aí no arsenal terapêutico. E, por fim, os antiadrenérgicos de ação central, como a clonidina e a metildopa, tá? E a clonidina e a metildopa, elas agem reduzindo o tônus simpático central, tá? Mas também eles são utilizados mais em contextos específicos, tá? Uma importância muito grande da metildopa é na gestação,
tá? Que aí a gente vai lançar mão desse medicamento para tratamento de hipertensão crônica na gestação ou a doença hipertensiva específica da gestação, então a pré-eclâmpsia, tá? A gente vai lançar mão da metildopa para essas pacientes. Beleza, pessoal? Então, gente, aqui tem um resuminho visual dos principais pontos do sistema renina-angiotensina-aldosterona, tá? E onde exatamente os fármacos que nós vamos conversar atuam nesse processo. Então, tudo começa com a secreção de renina pelos rins, tá? Que transforma o angiotensinogênio em angiotensina 1. Depois, circula pelo corpo essa angiotensina 1 e quando ela chega lá no endotélio pulmonar, essa angiotensina 1 é convertida pela ECA, a enzima conversora de angiotensina, em angiotensina 2, que aqui é o grande vilão da história quando o assunto é hipertensão. Tá? A angiotensina 2 age em dois caminhos principais. Ela estimula a secreção de aldosterona, levando aí a reabsorção de sódio e água, o que aumenta o volume circulante e, consequentemente, a pressão arterial. E ela promove vasoconstrição, aumentando a resistência vascular periférica, que também contribui para a elevação da pressão. Com o tempo, essa ativação constante pode causar remodelamento cardíaco, tá? Hipertrofia, fibrose dos cardiomiócitos e também pode levar à fibrose renal. E aí, pessoal, entram os medicamentos, tá? Os dois principais que eu quero conversar com vocês. Nós temos aqui os inibidores da ECA, tá? Que bloqueiam a conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2 e os bloqueadores dos receptores de angiotensina, os BRA, tá? Que impedem que a angiotensina 2 atue nos receptores AT1, tá? Bloqueando tanto a secreção de aldosterona quanto a vasoconstrição. E tem um efeito colateral clássico dos inibidores da ECA, os IECA, que vale lembrar. Como eles impedem a degradação da bradicinina, tá? Lá nas vias aéreas, lá no pulmão, essa substância pode se acumular e causar tosse seca em alguns pacientes, tá? Isso é importante na hora de escolher entre um IECA e um BRA. Tá? Na maioria das vezes nós preferimos o IECA, só que se o paciente desenvolver tosse, não tiver melhora com o uso regular desse medicamento por algumas semanas, nós vamos precisar trocar por um BRA. Beleza? Tranquilo, gente? Então vamos explorar cada um desses medicamentos aqui. Começando então pelos IECA, os inibidores da enzima conversora de angiotensina. Uma das classes aí que é mais utilizada no tratamento da hipertensão e vocês vão perceber por quê. Os principais representantes desse grupo são aí captopril, enalapril, ramipril, lisinopril e outros, tá? Para facilitar a memorização, gente, eles geralmente terminam em pril, tá? Então, inibidores da ECA são os pril. Beleza? Esses medicamentos têm várias ações importantes no organismo. Então, eles diminuem a conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2, tá? Que a 2 é uma substância vasoconstritora potente. Com isso, reduzem a vasoconstrição arteriolar, tá? E também diminuem a síntese de aldosterona, o que contribui tanto para a proteção cardíaca quanto renal. Com esse mecanismo de ação, eles reduzem a reabsorção de sódio no túbulo proximal, diminuem a liberação de hormônio antidiurético e aumentam a bradicinina, tá? Por inibirem sua degradação. E promovem vasodilatação de forma geral. Ou seja, são medicamentos bem completos no efeito. A principal indicação deles é hipertensão, mas olha só outras indicações que também colocam eles aí como importantíssimos. Insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, tá? Onde inclusive eles ajudam a reduzir mortalidade. Nefropatia diabética, eles são nefroprotetores, podem reduzir a proteinúria, tá? E também no infarto do miocárdio por fazerem cardioproteção, tá? Do lado dos efeitos adversos, os mais comuns, então, são a tosse seca. Agora fica fácil de lembrar, né? Justamente por conta do acúmulo de bradicinina, além de edema, tá?
podem levar também à hipercalemia, ou seja, eles aumentam o potássio sérico, eles diminuem a excreção de potássio, consequentemente aumenta o potássio sérico e mais raramente podem fazer também angioedema. Tá? As principais contraindicações são estenose bilateral da artéria renal, tá? Justamente porque eles reduzem ali um pouco a filtração, a taxa de filtração. Se o paciente já tem estenose bilateral de artéria renal, ou seja, ele já tem uma taxa de filtração muito reduzida, se eu vou lá e diminua ainda mais, isso é prejudicial para o paciente. Quando o paciente tem potássio sérico acima de 5,5, tá? Lembrando que eles fazem hipercalemia, se já está acima de 5,5, eu não posso prescrever, tá? Gravidez, então não é remédio para grávida, tá? E também nós não vamos associar com BRA. Lembra disso, tá? Isso pode ser pegadinha em provas, na vida também, tá? Porque essa associação aumenta o risco de efeitos adversos sem melhorar os desfechos clínicos, tá bom? Lembram então lá onde eles estão agindo na cascata? Então, o fim é o mesmo, tá? Por isso, não recomendo associar IECA com BRA. Agora, atenção para essas orientações clínicas. Antes de iniciar um IECA, é fundamental que nós avaliemos o potássio e a taxa de filtração glomerular desse paciente, tá? E repetir esse controle de potássio e TFG em 2 a 4 semanas após o início ou ajuste de dose. Por quê? Porque eles podem reduzir a taxa de filtração glomerular e aumentar o potássio. Lembra? Nesses casos, se a TFG cair mais de 25%, a gente deve suspender ou retornar a dose que estava tolerando e que não estava caindo a taxa de filtração. Tá? E se o potássio for maior que 5,5, nós não vamos iniciar o remédio e nem aumentar a dose. Tranquilo, gente? E para fechar, a posologia trouxe aí de 3 principais para vocês. O captopril, que vai de 25 a 150 por dia, divididos em 2 a 3 vezes, tá? Por conta dessa posologia, a gente acaba deixando ele mais de escanteio, mas pode ser utilizado, tá? Mas aí nós temos um que é muito bom, o enalapril, tá? Na dose de 5 a 40 miligramas por dia, tá? Essa dose pode aí ser dividida em 1 a 2 vezes ao dia. E nós temos o ramipril, tá? De 2,5 a 10 miligramas, também divididos em 1 a 2 tomadas. Beleza, pessoal? Esse grupo é muito útil e traz bastante benefício quando bem indicado e bem monitorado. Joia? Seguindo então, pessoal, agora vamos falar dos bloqueadores dos receptores de angiotensina, tá? Os famosos BRAs. Os principais representantes dessa classe são a losartana, a valsartana, candesartana e telmisartana, tá? Olha que legal, todos eles terminam em artana ou sartana, né? O que ajuda a gente a identificar esse grupo, tá? Esses medicamentos atuam antagonizando a ação da angiotensina 2 no receptor AT1. Com isso, impedem seus efeitos vasoconstritores e de retenção de sódio e água. E olha só que interessante, como bloqueiam os receptores AT1, eles podem deixar livres os receptores AT2, que tem o efeito oposto, promovendo vasodilatação. Então, indiretamente, ainda ajudam nesse processo. Os BRA também reduzem a pressão de filtração glomerular, né, pela vasodilatação das arteríolas eferentes. Isso dá a eles também um efeito nefroprotetor, principalmente aí nos pacientes diabéticos. Além disso, também, igual os IECA, tem cardioproteção, nefroproteção ao reduzir os níveis de aldosterona, tá? Que é uma das responsáveis por causar remodelamento cardíaco e fibrose, e também fibrose renal. E em relação às indicações, elas são basicamente as mesmas dos IECA. Então, hipertensão, insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, porque eles também reduzem a mortalidade nesses casos, nefropatia diabética, infarto do miocárdio, certo? E de efeitos adversos, a gente costuma ver hipotensão, tontura, né? Eles são medicamentos que reduzem a pressão, então podem levar a esses sintomas. Também levam à hipercalemia, ou seja, aumento do potássio por reduzir a excreção desse potássio renal, e mais raramente também podem causar angioedema. E uma vantagem em relação aos IECA, eles quase nunca causam tosse.
tá? Justamente porque não interferem na bradicinina. Então, são uma ótima opção nos pacientes que tiveram tosse com IECA. Joia? As contraindicações são estenose bilateral da artéria renal, gravidez e também, claro, não pode associar com IECA, tá? Porque a combinação aumenta o risco de efeitos colaterais e não traz ganho nos desfechos cardiovasculares, beleza? E a orientação prática é a mesma dos IECA, tá? Avaliar o potássio e a taxa de filtração glomerular antes de iniciar os medicamentos, tá? Repetir, tá? 2 a 4 semanas após iniciar ou ajustar a dose e suspender ou ajustar se a taxa de filtração cair mais de 25% e não iniciar nem aumentar a dose se o potássio estiver acima de 5,5. Beleza, gente? Então, para a gente fechar aí com a posologia, trouxe os 3 aí de exemplo para vocês, né? Losartana, que vai de 50 a 100 mg por dia, tá? Divididos aí em 1 a 2 vezes ao dia. A valsartana, de 80 a 320 mg por dia, também pode ser dividida aí em 1 a 2 tomadas. E a candesartana, de 8 a 32 mg por dia, geralmente em dose única. Beleza, pessoal? Tranquilo até aqui? Maravilha, pessoal! Agora vamos falar dos diuréticos tiazídicos e seus similares, tá? Que também são considerados de primeira linha no tratamento da hipertensão. Os principais representantes são a hidroclorotiazida, a clortalidona e a indapamida. Esses medicamentos eles agem no túbulo contorcido distal, inibindo a reabsorção de sódio e cloro. Eles atuam como antagonistas do cotransportador sódio-cloro, tá? Conhecido como NCC, lá na membrana luminal. Além disso, eles também aumentam a reabsorção de cálcio nesse segmento do néfron, o que dá a eles uma certa proteção contra a perda de cálcio, tá? O que é importante principalmente aí naqueles pacientes com risco de osteoporose. Efeitos adversos desses medicamentos, tá? A gente precisa ficar de olho, porque olha só a parte metabólica que eles interferem. Eles levam a um aumento discreto, mas aumenta colesterol, triglicérides, tá? Olha que coisa, eles levam ao aumento da glicemia, tá? Principalmente se em doses um pouco mais altas, mas qualquer dose ele pode aumentar a glicemia. Aumentam o ácido úrico, tá? Então esse é um problema, aquele paciente que tem gota, tem que estar de olho. Também aumentam o cálcio e reduzem o potássio, tá? Então, eles podem, em algum momento de uso contínuo, em algum momento pode levar à hipocalemia, principalmente se a alimentação do paciente não dá suporte para isso, tá? Já de contraindicações mais relevantes, aí nós temos anúria, tá? O paciente não pode usar se tiver insuficiência renal grave, tá? E naqueles pacientes aí com taxa de filtração abaixo de 45, não é que é contraindicado, tá? Mas preferencialmente eles devem ser mais indicados para os pacientes com a taxa de filtração glomerular acima de 45, beleza? E é importante nós termos atenção especial nos pacientes que têm gota por conta do aumento do ácido úrico, beleza? Para finalizarmos essa classe, a posologia trouxe aí para vocês os 3, a hidroclorotiazida, tá? De 25 a 50 mg por dia, geralmente uma vez ao dia. Esses medicamentos, pessoal, orientar o paciente a tomar necessariamente pela manhã, tá? Porque como são diuréticos, eles consequentemente vão aumentar a produção de urina e a frequência urinária desse paciente. Se ele toma à noite, ele vai passar a noite levantando para fazer xixi. Então, interessante a gente orientar o paciente a tomar esse remédio pela manhã, beleza? Aí nós temos a clortalidona de 12,5 a 25 mg também ao dia, uma vez, e a indapamida 1,5 mg, tá? Só tem essa dose, em dose única também pela manhã. Tá? São medicamentos simples, eficazes e têm um papel importante no controle da pressão arterial, tá? Inclusive, quando combinado com outros fármacos também é muito bom. Tranquilo, gente? Perfeito, pessoal. Antes de eu passar para a próxima classe, que são os beta-bloqueadores, eu gostaria rapidamente relembrar aqui com vocês os principais receptores adrenérgicos no sistema cardiovascular, porque é aqui que a gente vai pensar na parte dos efeitos dos beta-bloqueadores. Nós temos aí no sistema cardiovascular receptores alfa-1 e alfa-2, tá? Principalmente aí nos músculos liso vascular.
promovendo aí vasoconstrição quando eles são ativados. Nós temos receptores beta 1, tá? Que ficam no coração e são responsáveis por aumentar a frequência cardíaca, né? O cronotropismo e a força de contração, o inotropismo, tá? E também a velocidade de condução no nó atrioventricular. E nós temos também os beta 2 que agem no músculo liso, principalmente ali dos brônquios, e eles fazem aí uma broncodilatação, tá? A ação desses beta agonistas. Agora, se eu dou um medicamento que é bloqueador do receptor beta e ele não é seletivo, veja que a gente pode fazer o contrário da broncodilatação, tá? Por isso a importância de a gente estar atento a isso. Com isso em mente, nós vamos agora entender como os beta-bloqueadores atuam e quando eles são indicados. Bora lá. Relembrando então os receptores adrenérgicos, fica mais fácil de entendermos, pessoal, a ação dos beta-bloqueadores, não é mesmo? Que é uma classe aí que é muito importante no tratamento da hipertensão, principalmente quando está associada a outras condições cardiovasculares, tá? A gente divide eles, então, em beta-bloqueadores não cardioseletivos e cardioseletivos. Os que não são cardioseletivos, nós temos aí como exemplo propranolol, nadolol, pindolol, tá? Mas o principal deles aí, mais comum, propranolol. Eles bloqueiam tanto os receptores beta 1 quanto os receptores beta 2. Então, por isso, podem causar broncoespasmo, tá? E por isso seu uso é mais limitado, principalmente em pacientes que tenham asma ou DPOC. Olha, que legal, fez sentido? Já os cardioseletivos, nós temos aí alguns representantes que eu trouxe para vocês: atenolol, metoprolol, bisoprolol, nebivolol, carvedilol, tá? E eles têm maior afinidade pelos receptores beta 1, que estão predominantemente no coração, tá? O carvedilol, apesar de também agir ali nos receptores alfa 1, beta 2, ele ainda é considerado mais cardioseletivo. Tá? E o nebivolol tem ainda um diferencial, porque além de ser um beta-bloqueador cardioseletivo, ele promove vasodilatação pela liberação de óxido nítrico pelas células endoteliais. Lembra lá na aula 1 de a gente ter conversado sobre isso? Beleza? Do ponto de vista clínico, as principais indicações dos beta-bloqueadores são aí hipertensão arterial sistêmica, principalmente se ela estiver associada aí com doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, tá? E aí, nesse caso aqui também, eles atuam reduzindo mortalidade. Certo, gente? Entre os efeitos adversos, tá? Lembrando dos receptores fica mais fácil. Então vejam comigo, broncoespasmo, especialmente nos que não são seletivos, tá? Porque bloqueiam também receptores beta 2 nos brônquios, bronquíolos, certo? Distúrbios de condução atrioventricular, bradicardia, hipotensão, tá? Efeitos aí nos receptores cardiovasculares, certo? Podem levar também à diminuição da libido e mascaramento dos sintomas de hipoglicemia, tá? Porque lembram, a resposta do organismo à hipoglicemia geralmente é taquicardia, tremores de extremidade, sudorese, ou seja, uma descarga adrenérgica contrarregulatória, não é isso mesmo? Então, se está bloqueado, como é que fica? Perceberam? O paciente, então, vai ter esses sintomas de hipoglicemia mascarados, tá? O que é ruim, porque talvez não se perceba e essa hipoglicemia continue progredindo, às vezes até de uma forma a levar esse paciente à redução ou rebaixamento do nível de consciência. Beleza? Então, por isso, atenção com beta-bloqueadores em pacientes diabéticos, tá? E as principais contraindicações são asma e DPOC, tá? Com exceção dos casos que tenha fortíssima indicação, como cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca, tá? Mas em geral, normalmente não usamos esses medicamentos na asma ou no DPOC. Tá? Insuficiência cardíaca descompensada, tá? Eles são ótimos na insuficiência cardíaca, reduzem mortalidade, mas se tiver descompensada não podemos utilizar, tá? E naqueles pacientes que tenham bloqueio atrioventricular de segundo ou terceiro grau, tá? Porque o uso desses medicamentos pode levar a uma dissincronia grave do nó atrioventricular.
beleza? E também naqueles pacientes que têm bradicardia sinusal grave. Por fim, a posologia, nós temos aí o propranolol de 80 a 320 mg por dia, com essa dose sendo dividida 2 a 3 vezes ao dia. Atenolol de 50 a 200 por dia, em 1 a 2 tomadas. O metoprolol geralmente é em dose única, vai de 50 a 200 mg por dia. Nebivolol também uma vez ao dia, tá? De 2,5 a 10 mg. E o carvedilol, que vai aí de 12,5 a 100 por dia, dividido em 1 a 2 vezes. Tranquilo, gente? Podemos continuar? Muito bem, pessoal, agora vamos falar dos bloqueadores dos canais de cálcio, tá? Mais especificamente os dihidropiridínicos, tá? Como amlodipino, nifedipino, levanlodipino, tá? Esses fármacos têm como principal ação a vasodilatação periférica, tá? E atuam bloqueando os canais de cálcio tipo L, tá? Que são regulados por voltagem. Com isso, eles impedem o influxo de cálcio nas células musculares, o que reduz a formação das pontes de actina-miosina, consequentemente promovendo o relaxamento da musculatura lisa vascular, ou seja, vasodilatação. Eles são dihidropiridínicos porque nós temos os que não são dihidropiridínicos, tá? Esses outros a gente utiliza muito mais para controle de ritmo cardíaco, tá? Não para hipertensão. Então, por isso nós estamos falando especificamente dos dihidropiridínicos, beleza? Como efeito clínico, eles são bastante utilizados nos casos de hipertensão arterial sistêmica e também doença arterial coronariana, porque eles fazem vasodilatação, tá? Inclusive, são fármacos que são muito sugeridos, especialmente aí em pacientes idosos ou afrodescendentes, justamente pelo mecanismo de vasodilatação. Por quê? Nos pacientes afrodescendentes, eles costumam ter menos resposta a fármacos que agem no sistema renina-angiotensina-aldosterona. E no caso dos idosos, pelo envelhecimento natural, as arteríolas costumam apresentar mais rigidez. Então, por conta do seu mecanismo de ação, eles são muito preferidos nesses grupos de pacientes, tá? Entre os efeitos adversos, os mais comuns são edema de membros inferiores. Se faz vasodilatação, a gente vai pensar em edema, tá? Faz vasodilatação, pode fazer rubor facial, pode gerar taquicardia reflexa também pela vasodilatação, tá? E, em alguns casos, pode até levar a descompensação de insuficiência coronariana, tá? Pode acontecer. Não é o mais comum, mas ele pode acontecer justamente porque faz vasodilatação. Beleza? Já vasodilatação periférica, né? Consequentemente, ali ele pode, às vezes, faltar sangue para irrigar essa coronária. Fez sentido? Já as principais contraindicações são estenose aórtica severa, tá? Uso concomitante com outros vasodilatadores periféricos, tá? São as principais contraindicações deles. E para fechar, a posologia dos principais representantes, o amlodipino, de 2,5 a 10 mg uma vez ao dia, tá? Preferencialmente sugere utilizar eles à noite por conta do efeito colateral de edema de membros inferiores. À noite o paciente vai tomar e vai ficar em posição deitada, tá? Ortostática. Nesse caso, o paciente vai ter menos percepção dos efeitos colaterais. Tá? Nós temos ainda o nifedipino, tá? Que aí pode ser de 10 a 60 mg divididos em 1 a 3 tomadas, e o levanlodipino também uma vez ao dia de 2,5 a 5 mg. Certo até aqui, pessoal? Podemos seguir? Seguindo então, pessoal, agora vamos falar da espironolactona, um diurético que é poupador de potássio e tem várias indicações importantes na prática clínica. A espironolactona, ela inibe a ação da aldosterona, tá? Quando ela se liga no receptor de mineralocorticoides, impedindo a translocação nuclear. Isso bloqueia, então, os efeitos da aldosterona, como retenção de sódio e eliminação de potássio. E aí, pessoal, por conta disso, ela tem algumas indicações, dentre elas a hipertensão arterial sistêmica, tá? Com destaque importante aqui para a hipertensão resistente, que nós já vamos conversar sobre ela, onde pode reduzir significativamente a pressão arterial.
Também é indicada na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, tá? Com redução comprovada na mortalidade, porque lembra que a aldosterona faz remodelamento cardíaco, então aqui a gente está impedindo a ação dela ligando no receptor que ela ligaria, tá? Além disso, também podem ser utilizadas nos quadros de hipopotassemia, né? Justamente porque é um diurético poupador de potássio. Nos casos de aldosteronismo primário, também podem ser utilizados. E também podemos lançar mão da espironolactona em alguns casos de acne, hirsutismo feminino, tá? Porque por bloquear os receptores mineralocorticoides da aldosterona, eles também têm um efeito antiandrogênico, tá bom? Entre os efeitos adversos principais, então, se ela é um poupador de potássio, ela pode levar à hipercalemia, tá? Por reter potássio. Por ser um medicamento com efeitos antiandrogênicos, pode levar à ginecomastia, tá? O que é um problema, o uso em homens, mas assim, não quer dizer que ela é contraindicada, tá? Mas é um efeito adverso. E também a gente precisa ter atenção especial nos casos dos pacientes que tenham doença renal crônica e tiveram hipercalemia prévia por conta da possibilidade de ela poder aumentar o potássio, tá? De contraindicações nós temos anúria, hipercalemia, tá? Nós não vamos prescrever ela. Naqueles pacientes com insuficiência renal aguda, com IRA, tá? Que é diferente da doença renal crônica. E no caso do paciente ter doença renal crônica e estar em uso de IECA ou BRA, que também aumentam o potássio, nesses casos, pessoal, é interessante, se for utilizar a espironolactona, deixar a gente ter essa avaliação do paciente com o nefrologista, tá? Pelo risco de hiperpotassemia. Por fim, a posologia, bem tranquilo, espironolactona, 25 a 100 mg por dia, tá? Dividido em 1 a 2 tomadas. Certo, pessoal? Então, da parte farmacológica, são esses os principais pontos que eu gostaria de falar com vocês. As demais classes de fármacos eu não vou aprofundar com vocês, porque com essas que eu citei aqui, a gente já consegue fazer um excelente cuidado e ainda são as principais recomendadas pelas diretrizes. Tudo bem, pessoal? Professor, você passou grande parte da aula falando de hipertensão resistente. Meu Deus, fala para mim o que é isso. Beleza, pessoal. Aqui nesse slide, a gente vai diferenciar dois conceitos importantes, né? Definir e diferenciar, que é a hipertensão arterial resistente e a hipertensão refratária. Vamos começar pela base do raciocínio, que é o paciente hipertenso. Vamos lá. Esse paciente hipertenso, ele pode estar com a pressão arterial controlada ou não controlada. E aí, a gente vai avaliar o número de medicamentos que esse paciente está em uso. Se o paciente está com a pressão menor que 140/90, que é a meta para a maioria dos pacientes, né? Esse paciente, ele tem uma hipertensão que nós dizemos controlada, tá? Aqueles que têm a meta de 130/80 devem estar abaixo dessa meta para a gente dizer que a hipertensão é controlada. Beleza? Os idosos com a meta deles, enfim, aqui é a meta. Eu trouxe 140/90 como padrão, tá? Mas vai depender de cada caso. Agora, se esse paciente está com a pressão controlada, mas ele usa 4 ou mais medicamentos para conseguir esse controle, nós chamamos isso de hipertensão resistente controlada. Ou seja, chegou a precisar da quarta droga, que é a espironolactona, para controlar a pressão e controlou, esse paciente tem hipertensão resistente controlada. Por outro lado, se a pressão desse paciente está acima da meta, que aí eu trouxe como exemplo 140/90, mas para alguns vai ser 130/80, como a gente conversou, aí a gente tem uma hipertensão não controlada, tá? E aqui nós temos dois conceitos. Se o paciente está em uso de 3 ou mais medicamentos com ação sinérgica, sendo um deles obrigatoriamente um diurético tiazídico, e aqui a gente já potencializou as doses, está em doses máximas toleradas, e mesmo assim a pressão segue fora da meta, nós estamos diante de uma hipertensão resistente. Joia?
Por outro lado, se ele está usando 5 ou mais medicamentos, incluindo a espironolactona e um diurético de longa ação, e ainda assim não atinge o controle pressórico, esse paciente é classificado como portador de hipertensão refratária. Tá? Esse paciente aqui não tem como, pessoal, ele precisa necessariamente ser avaliado também pelo cardiologista. Tá? Essas classificações, elas são super importantes para a gente saber quando investigar possíveis causas de hipertensão secundária, quando nós vamos encaminhar esse paciente ao cardiologista e, claro, para reforçar a importância da adesão ao tratamento e das mudanças do estilo de vida que continuam sendo a base de tudo. Faz sentido, pessoal? Então, olha só, falando sobre causas, investigação e manejo da hipertensão resistente e refratária. O que causa isso? A fisiopatologia também, gente, é multifatorial. Tá? A diretriz considera que no caso da hipertensão resistente, o que costuma predominar é o acúmulo de volume, ou seja, uma retenção de líquido que não está sendo adequadamente tratada. Já na hipertensão refratária, o fator principal costuma ser a hiperatividade simpática, ou seja, um estímulo adrenérgico excessivo que mantém a pressão alta apesar do tratamento. E como é que a gente vai investigar esses casos? Primeiro, a gente precisa descartar o que a gente chama de pseudo-resistência, tá? Que pode acontecer, por exemplo, por aferição incorreta da PA, tá? Por exemplo, o uso de manguito inadequado no paciente obeso, tá? Lembrar de sempre averiguar a circunferência abdominal para a gente definir o tamanho adequado do manguito. Tá? Inércia clínica, tá? Que acontece quando o profissional não ajusta o tratamento como deveria. Tá? Por outro lado, da parte do paciente, má adesão ao tratamento. Sempre que não está controlada, a gente precisa perguntar se o paciente está fazendo uso regular dessa medicação. Idealmente, nós perguntamos isso pedindo para o paciente explicar como ele está usando o medicamento, tá? Porque às vezes a gente pergunta assim, tá usando certinho o remédio? Aí o paciente fala assim, ah, tô, doutor, tô, e às vezes não tá, tá bom? O uso de medicamentos que elevam a PA, como anti-inflamatórios, corticoides e alguns antidepressivos, também precisam ser investigados, tá? Além disso, é fundamental avaliar os fatores de risco cardiovasculares, tá? Presença de lesão de órgão-alvo, de doença cardiovascular estabelecida. Outro ponto importantíssimo é o uso de MAPA ou MRPA, tá? Que ajudam a excluir o efeito do avental branco, do jaleco branco e também a hipertensão mascarada. E, claro, a investigação de causas secundárias, tá? A mais comum de todas, pessoal, nesse caso aqui, é a síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono, tá? A SARROS, tá? Que está presente em até 80% dos pacientes com hipertensão resistente. Beleza? E como a gente maneja isso tudo? Primeiro de tudo, gente, a gente reforça as mudanças no estilo de vida e verifica se o paciente está mesmo aderindo ao tratamento, tá? Depois, a gente garante que o tratamento esteja otimizado com 3 classes básicas, tá? Sendo um diurético tiazídico, um IECA ou BRA e um bloqueador do canal de cálcio. Se não for suficiente, adicionamos a espironolactona como 4ª droga, beleza? E se ainda não houver controle, o próximo passo é adicionar um beta-bloqueador e ou uma clonidina como 5º ou 6º medicamento, tá? Se necessário, aí nós vamos ultrapassar, né? Nós vamos aí vasodilatadores de ação direta, como hidralazina, minoxidil, enfim, tá? E uma estratégia adicional interessante é prescrever pelo menos uma das medicações à noite, tá? Antes de dormir. Isso pode ajudar a controlar a pressão noturna e melhorar o padrão de descida fisiológica da PA durante o sono, que eu falei para vocês, tá? O descenso noturno. Beleza até aqui, gente? Podemos continuar?
Perfeito, pessoal. Lá no início da primeira aula de hipertensão, eu citei para vocês que algo em torno de 5 a 10% dos pacientes apresentam, na verdade, hipertensão arterial secundária, tá? Que, como vocês sabem, é aquela que tem uma causa identificável por trás. E aí vem uma pergunta importante. Quando a gente deve suspeitar de uma hipertensão secundária? Olha só os principais cenários. Pacientes com hipertensão grave ou resistente, tá? Que não respondem bem ali ao tratamento convencional, aumento recente da PA ou maior variabilidade dos níveis pressóricos em um paciente que antes tinha ali os valores estáveis, hipertensão em pacientes com menos de 30 anos, tá? Especialmente naqueles que não têm obesidade, não têm histórico familiar de hipertensão, não têm outros fatores de risco, tá? Isso sempre acende um alerta. Hipertensão maligna ou acelerada, tá? Que é aquela com elevação súbita, grave, que já gera lesão de órgão-alvo, tá? Hipertensão associada a distúrbios eletrolíticos, tá? Como hipocalemia, alcalose metabólica. Isso costuma indicar causas como hiperaldosteronismo, por exemplo, tá? Início de hipertensão antes da puberdade, tá? O que também sugere uma alteração estrutural ou endócrina como causa subjacente. Então, pessoal, percebam que se o paciente se encaixa em algum desses perfis, a gente precisa investigar mais a fundo, tá? E é isso que a gente vai ver a seguir. Como investigar essas causas de hipertensão secundária. Vamos lá. Excelente, pessoal. Então, vejam só. De forma muito prática, como a gente vai investigar a hipertensão secundária, tá? O que eu recomendo é utilizar esse mnemônico aqui. Então, vamos lá. Vocês estão diante de uma hipertensão. Vocês afastaram a hipertensão secundária? Olha que bacana. Esse mnemônico, gente, ele foi sugerido no Manual de Residência de Cardiologia da USP, tá? E ele ajuda demais a gente a lembrar as principais causas de hipertensão secundária que a gente precisa investigar, tá? Naqueles casos em que há suspeita. Então, vamos por partes. O A vem de adesão e álcool, tá? E também o avental branco. A gente precisa verificar se o paciente está mesmo tomando os medicamentos antihipertensivos de forma regular e se há consumo excessivo de álcool, tá? E também considerar a possibilidade de hipertensão do avental branco. A gente precisa descartar solicitando MAPA ou MRPA. Tá? O F de feocromocitoma, tá? Pensar nessa possibilidade em pacientes com sintomas adrenérgicos como sudorese, taquicardia, cefaleia, tá? A investigação geralmente é feita com metanefrinas e catecolaminas na urina de 24 horas. O outro A vem de apneia do sono, tá? Que a gente precisa também avaliar, certo? Causas que são frequentemente subdiagnosticadas, aí a gente pode utilizar questionários como o de Berlim ou o NOSAS, tá? Para a gente rastrear. Nós temos aí o S de sal em excesso, tá? Também precisamos questionar o paciente sobre isso. Nós temos T de tireoide, tá? Doenças da tireoide, tanto o hiper quanto o hipotireoidismo podem alterar os níveis pressóricos, aí a solicitação de TSH, T4 livre, tá? O outro A de aldosteronismo primário, tá? Uma das causas mais comuns, avaliar aí com a relação entre atividade de renina plasmática e aldosterona plasmática. O R de rim, aí aqui entram duas condições, tá? Nós temos a renovascular, tá? Que a gente vai investigar com Doppler de artérias renais ou cintilografia renal com DTPA, tá? E nós temos também a parenquimatosa, tá? Que a gente vai fazer avaliação de função renal. Nesse caso aqui, proteinúria de 24 horas entra como um exame para investigação, além de ultrassom de rins e vias urinárias também para a gente fazer essa avaliação. Beleza? O outro A de aorta, tá? Aí a gente tem a coarctação de aorta ou arterite, tá? Que nós precisamos fazer a avaliação, aí o exame físico, o eletrocardiograma, o eco, angiorressonância de coração são exames úteis aqui, tá? E por fim, o M de medicamentos que elevam a pressão.
tá? Sempre investigar o uso de substâncias como anti-inflamatórios não esteroidais, corticoides, descongestionantes nasais, anabolizantes, anticoncepcionais, anfetaminas, cocaína, ciclosporina, GH, entre outros, pessoal. Beleza? Então, lembrem de afastarem na hora de organizar a investigação, tá? É hipertensão? Afastaram a hipertensão secundária? Beleza? Ajuda bastante a não deixar passar nenhuma causa importante. Tranquilo, pessoal? Então, assim, nós chegamos ao fim da nossa aula. Espero de coração ter contribuído com o conhecimento de vocês e ajudado a tornar aí o estudo da hipertensão arterial mais claro, mais leve e aplicável na prática. Beleza? Muito obrigado pela atenção e dedicação de sempre e, claro, bons estudos. Até a próxima!